À quarta-feira contamos, como é habitual, com o comentário de Luís Filipe Lages, professor universitário. Hoje vamos falar de soluções positivas para problemas globais e locais. Bom dia, Luís Filipe Lages. Muito obrigada pela sua presença. De que problemas é que estamos a falar? Muito bom dia, Sandra. Obrigado pelo convite. No fundo, estes problemas são desafios que se põem às pessoas e às organizações, tanto ao nível local como ao nível global. Ao nível das pessoas, o que nós estamos a observar é que hoje em dia estão-se a passar uma série de paradoxos. Por exemplo, como é que se consegue encontrar emprego numa altura em que a oferta de emprego tem vindo a diminuir em várias áreas? E em que a taxa de desemprego aumentou recentemente para 16,5%. Exatamente. Como é que se consegue, por exemplo, aumentar ou melhorar a sustentabilidade das famílias numa altura em que existe menos dinheiro nos mercados? Como é que se consegue criar empresas ou incentivar o empreendedorismo numa altura em que muitas pessoas não estão preparadas para o fazer? E se calhar também não estão motivadas. Ou muitas vezes estão motivadas, mas não têm as ferramentas para o alcançar. Como é que se pode promover, por exemplo, a inovação, a criatividade, numa altura em que a pressão que existe na nossa sociedade é para, digamos, combater tudo que está alinhado com o risco? Do ponto de vista das organizações, passa-se exatamente o mesmo. Portanto, como é que se pode pagar salários numa altura em que as vendas estão a cair? Como é que se pode pôr as equipas a inovar numa altura em que existe uma tendência para cortar aos custos? Como é que se consegue, por exemplo, trazer valores com valor mais acrescentado para o consumidor final numa altura em que os mercados estão muito saturados, muito dinâmicos, e as empresas têm que realmente sair com ideias altamente criativas. E agora as respostas para essas perguntas todas. Exatamente. Portanto, existem várias formas de responder a estas questões. Por exemplo, ao nível dos problemas sociais, eu penso que a sociedade pode, através das plataformas sociais, por exemplo, ser com soluções para todos estes problemas que eu acabei de responder. Eu, por exemplo, no meu caso específico, tenho várias centenas de alunos a trabalhar na resposta a estes problemas. E depois estas informações vão ser tornadas públicas e disponíveis online. Ao nível das empresas, claramente aqui a grande questão é desenvolver uma série de metodologias, uma série de programas, treino dentro das empresas que permita que estas tornem as pessoas mais out of the box, que lhes deem a liberdade para pensar, que lhes deem a liberdade para ser criativas. E mesmo as próprias empresas podem começar a alocar uma parte das suas vendas para a área de investigação e desenvolvimento. Portanto, começar a dizer parte do meu balanço é todos os anos dedicado para investir em ideias out of the box. E certamente muitas dessas ideias vão acabar por ter um impacto no mercado. No fundo é isso que acontece em Silicon Valley, é isso que acontece na área de Boston, é isso que está acontecendo neste momento na China, um bocadinho por todo o mundo. Se olharmos para a perspectiva agora de um ponto de vista global, eu penso que a grande questão é a sociedade tem que se começar a focalizar nas soluções e menos nos problemas. Com soluções positivas? Exatamente, com soluções positivas. Quais? Eu posso lhe dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, ontem fui às compras e tive o prazer de conhecer uma pessoa, o Sérgio, que me prestou um serviço excepcional. E eu depois fui ao balcão de atendimento para fazer um elogio ao Sérgio. E na altura cheguei lá e pedi o livro dos elogios. Não havia. E não havia livro dos elogios. Só existe livro de reclamações. Exatamente. E é quando existe. Exatamente. Então o que eu fiz foi pedir o livro de reclamações e tive que pôr uma caixinha a dizer porque é que não... portanto, tive que acrescentar uma caixinha onde dizia quero fazer um elogio ao Sérgio, não é? E no fundo é um bocadinho isto. Quem diz o Sérgio, diz a Ana, diz o João, diz as Sofias, diz os Antónios, que estão espalhados por aí. Portanto, estamos a falar de talvez mais de 1 milhão de pessoas que trabalham na área dos serviços. Portanto, se houver esta perspectiva de nos focalizarmos em soluções positivas que permeiam o mérito, certamente a produtividade vai melhorar. Em Portugal acha que há pouco essa cultura de promover o mérito. As pessoas olham mais para o lado negativo. Há mais tendência para o pessimismo. E eu penso Ou seja, que está a mudar. há mais tendência nas empresas para apontar o que está mal do que para apontar o que está bem. Eu penso que está a mudar no sentido positivo.
Portanto, as pessoas e as empresas começam-se a perceber que, focalizando-se constantemente nos problemas, não vão encontrar a solução. Portanto, é evidente que não podemos ignorar os problemas, mas os problemas é apenas um ponto de partida. Portanto, temos que focalizar no problema, mas depois fazer um brainstorming com equipas ou com pessoas ou no dia-a-dia. Às vezes é uma conversa de rua, às vezes é uma conversa com um taxista que nos vai dizer qual a solução para resolver o desemprego no nosso país. Portanto, são coisas relativamente simples. Agora, essas ideias têm que ser trazidas para a sociedade. E hoje em dia, através de plataformas sociais, é relativamente fácil fazer, através da internet. E a nível dos mercados mundiais, também há tendência para esse pessimismo ou aí existem empresas em contraciclo? Nesse aspecto, em particular? Eu penso que depende muito da cultura. Por exemplo, no caso da cultura chinesa, a palavra crise significa oportunidade. Nesse sentido, quando alguém vai para o negócio e alguém está a dizer existe aqui uma crise específica na nossa empresa, alguém está logo a pensar, mas esta crise é uma oportunidade. E vice-versa, não é? Portanto, é uma oportunidade, por exemplo, para quê? Portanto, sempre que existe uma ameaça, sempre que existe um ponto fraco, existe uma oportunidade para se melhorar. E é por isso que nós estamos aqui, é para nos melhorarmos constantemente. Portanto, nada é perfeito. Se tudo fosse perfeito, não fazia sentido haver organizações, não fazia sentido sairmos à rua, porque por definição já éramos perfeitos. Como é que é possível estimular a criatividade nas empresas para apresentar essas ditas soluções positivas para os problemas locais e também globais? Começa logo por se pensar out of the box. Portanto, dentro das organizações, começar a dizer às pessoas: vamos começar a pensar como as crianças. Eu penso que são soluções muito simples. Vamos pensar, por exemplo, no caso de uma empresa que esteja a desenvolver soluções para crianças, por exemplo. O que é que uma criança pensaria? Se eu quero fazer um brinquedo para uma criança, vou falar com as crianças. O que é que uma empresa faz? Muitas vezes tenta complicar o que é simples. Portanto, vai desenvolver modelos altamente complexos, balance scorecards, sair com vários meetings do board para sair com um produto. Se falarmos com uma criança e perguntarmos à criança que brinquedo gostarias de ter, a criança vai dizer de imediato o brinquedo que queria ter. Portanto, temos que nos focalizar em soluções simples, criativas, out of the box, mas para isso é preciso que as pessoas se isolem de toda a educação que tiveram no passado, de tudo que os pais lhes disseram no fundo, isso está errado, isso... Esse pensamento out of the box, nós já nascemos com ele ou isso cria-se também? Eu penso que nós nascemos com ele e ao longo dos anos vamos perdendo, por causa do nosso contacto com a sociedade. Portanto, a sociedade começa a dizer isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. E na realidade, o que é certo e errado? Depende muito da cultura, não é? No último programa tinha dado alguns exemplos com crianças. Mas se nós falarmos, por exemplo, para um serviço, o que é certo ou errado? Por exemplo, vamos pensar qualquer que seja o serviço. Vamos pensar, por exemplo, no caso de alguém que está a fazer um atendimento ao público. Por vezes a pessoa está a fazer algo, nós não sabemos porquê, porque tem instruções superiores para fazer esse algo. E nós vamos descarregar a nossa fúria nessa pessoa, quando na realidade não sabemos a estratégia que a empresa tem por trás. Ou seja, o estar certo ou errado depende muito de quem olha. Exatamente. E depende dos vários, é o que eu tipicamente costumo dizer, depende dos vários stakeholders. Deixa-me dar um exemplo muito concreto. Para terminar, Luís. Para terminar, muito bem. Deixa-me dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, quando os nossos filhos vão deitar, muitos deles, eles dizem assim, não me apetece dormir porque estou cansado. Nós podemos dizer ao nosso filho, se tu não descansares, amanhã não vais jogar bem futebol. Se nós dissermos, tens que ir dormir, porque senão amanhã o papai não consegue ir trabalhar, o nosso filho não vai dormir. Portanto, temos de deixar de nos centrarmos em nós mesmos e passarmos a centrar nos outros. Luís Filipe Lage, muito obrigada e até ao próximo programa.